As 7 formas de Deus falar. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Sem dúvida, a revelação suprema e a maneira plena, clara e definitiva que Deus falou à humanidade foi através de Jesus Cristo, que é a sua própria presença sobre a terra. E Deus, em sua infinita bondade, Ele sempre se revelou à humanidade. Nós cremos em um Deus que fala conosco e com a sua palavra, através da sua voz, Ele criou todas as coisas. Contudo, Deus, em sua multiforme graça, Ele fala conosco de muitas maneiras. Quando Deus criou a humanidade, Ele ia todos os dias ao jardim falar com o homem e falar com a mulher. Até que um dia eles pecaram e Deus chamou o homem e a mulher, mas eles se esconderam de Deus. E por causa do pecado, eles foram lançados fora do jardim. E então, Deus não falou mais com o homem, até que o homem começou a buscar a Deus. E Deus foi novamente falando e procurando ao homem para se comunicar com ele. E todos aqueles que o buscavam, Deus também falava com eles. Na história bíblica, nós percebemos, principalmente no Antigo Testamento, que Deus falava com um homem, uma pessoa de cada vez. Mas hoje, nós temos o Espírito Santo. Ele fala conosco, fala por meio de nós, fala em nós e fala também através de nós. Nós vamos refletir 7 formas que Deus usa para falar conosco. A primeira delas é a natureza. Salmos 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus, ele criou a natureza para mostrar a sua glória. E quando nós olhamos a natureza, nós vemos a beleza, a grandeza e sentimos Deus falando conosco. E em diversos momentos, Deus, ele também usa elementos da natureza para falar conosco. Alguns exemplos são quando houve o dilúvio, que Deus usou para falar com a humanidade, para poder renovar a história da humanidade. Também Deus usou uma sarça ardente para chamar Moisés e para falar com Moisés, através de uma planta se queimando. Também certa vez Deus usou uma mula para falar com Balaão. Aquele animal falou com ele, que Deus estava ali chamando a atenção dele através de um anjo. Em um momento também Deus usou uma lã. Gideão fez uma prova com Deus e através de um pedaço de lã ele recebeu a mensagem de Deus. Deus usou o vento para falar com Elias. Elias havia visto fogo, terremoto, chuva, e através de um vento bem macio, bem suave, Deus falou também com Elias. Certa vez Deus chamou a atenção de Jeremias para o barro do oleiro, e através do barro, Deus ministrou ao coração de Jeremias. A estrela apareceu para anunciar a vinda de Jesus, o nascimento do Senhor, e os magos viram aquela estrela e entenderam que Deus estava falando com eles. Também quando Jesus foi ser batizado, uma pomba veio e apareceu para poder falar, para mostrar que o Espírito de Deus estava também ali na pessoa do Senhor Jesus. Então Deus, ele usa a natureza e de diversas formas. Ele fala
através da natureza. Tudo que você vê ao seu redor pode mostrar para nós e pode também falar ao seu coração. Em segundo lugar, Deus usa os anjos para falar conosco. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Deus ele usou anjos, que são mensageiros, para falar com a humanidade. Ele falava através da natureza, mas ele também enviava mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro. Embora muitas vezes se pintam o anjo com um semblante infantil, na verdade eles são guerreiros que lutam para defender os servos do Senhor. Na Bíblia, algumas ocasiões, quando diz anjo do Senhor, com letras maiúsculas, está falando da própria presença e a manifestação de Deus presente na terra. E Deus muitas vezes ele enviou anjos para entregar mensagens específicas, como por exemplo nós lembramos de quando Deus falou com Abraão, quando Abraão foi ali, né, sacrificar seu filho. O anjo apareceu e falou: não, Abraão, Deus ele viu o seu amor para comigo. Agar, quando ela estava no deserto chorando, um anjo apareceu para falar com ela. Quando Ló estava em Sodoma, Deus enviou anjos para buscar Ló. Jacó, ele viu anjos subindo e descendo numa escada, e ele também lutou com um anjo no Val de Jaboque. Gideão, apareceu um anjo do Senhor para ele, e ele ofereceu ali um sacrifício. O anjo tocou aquele sacrifício e ele foi entregue ao Senhor. Davi, ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão, representando a ira de Deus por causa do seu pecado. Isaías, ele viu o serafim no templo e eles estavam louvando, e um dos serafins pegou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías. Ezequiel, ele também viu os querubins, viu os 4 seres viventes que são espíritos celestiais, anjos de Deus, e ele viu aqueles anjos também na presença do Senhor. Daniel, ele conversou várias vezes com anjos, e quando ele foi lançado na fornalha de fogo, aliás, quando ele foi lançado no meio dos leões, ali o anjo de Deus estava ali. Também os seus amigos, quando estavam na fornalha de fogo, havia ali um 4º homem, representando também um mensageiro de Deus para livrar. Zacarias, o sacerdote, recebeu a visita de um anjo para anunciar o nascimento de seu filho. João Batista, que seria um profeta. Maria, ela também recebeu a mensagem através de um anjo, de que ela seria a mãe do Salvador. Os pastores viram anjos anunciando que Jesus havia nascido. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava no deserto, ele enfrentou a tentação, anjos vieram ali para servi-lo. E quando ele estava no Getsêmani, os anjos também o consolaram. E quando Jesus ressuscitou, as mulheres no túmulo, elas viram um anjo anunciando que Jesus havia ressuscitado. Talvez você pergunte se na nova aliança, nos dias de hoje, Deus ainda usa anjos para falar conosco. Com certeza, Deus ainda usa anjos quando Ele quer. Mas hoje nós temos a presença do Espírito Santo, que ela é muito maior do que anjos ou qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo disse que se vier um anjo, ou até mesmo um anjo, e falar algo diferente do Evangelho, nós devemos recusar e tomar muito cuidado com ilusões, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Mas você pode crer, Deus, ele usa anjos para falar conosco. Em terceiro lugar, Deus também fala através de sonhos e através de visões.
Jeremias 23, versículo 28 diz: o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Os sonhos que nós temos enquanto dormimos, eles sempre são motivo de preocupação quanto ao seu significado, né? Assim que nós acordamos, nós ficamos pensando o que significa este sonho. Realmente os sonhos, muitas vezes, eles são usados por Deus para falar conosco, nos preparando, nos avisando, nos ensinando a vontade de Deus para a nossa vida. Mas para entender isso é preciso ter discernimento de coisas espirituais. Quando o sonho ele é apenas uma imaginação, ou fruto do cansaço, da preocupação, ou de um sono pesado, né? Ele é algo que passa. Mas quando é algo de Deus, ele marca a nossa vida. Os detalhes eles são marcantes, você não esquece, aquilo incomoda o seu coração, aquilo não sai da sua mente. E algumas características do sonho que é revelação de Deus, ou visão de Deus, é que te incomoda profundamente e você não se esquece, principalmente pela nitidez dos detalhes. Alguns personagens da Bíblia que Deus falou através de sonhos e através de visões foram, por exemplo, Jacó, quando ele sonhou com anjos subindo e descendo uma escada, e Deus falou com ele ali. José também ele sonhava, ele interpretava sonhos. Deus usava ele para poder ter sonhos e revelar o significado de sonhos. Várias vezes aconteceu isso com José. Daniel também tinha o dom da interpretação de sonhos e ele revelou os propósitos de Deus, né, para Nabucodonosor e para a humanidade através dos sonhos daquele rei. Paulo também sonhou com um varão macedônio, chamando ele para ir lá pregar o evangelho. Pedro, ele sonhou com animais num lençol, para Deus estava mostrando para ele que não havia diferença entre pessoas impuras e pessoas santas, porque nós estamos na nova aliança. E então Deus usou isso para falar com Pedro. Deus também deixou claro para Jeremias, né, nesse texto que nós lemos, que o sonho comum deve ser apenas um sonho comum. E o sonho de Deus é algo que deve ser falado como de Deus para a sua vida. Deus usa sonhos e Ele usa visões para revelar a sua vontade para nós. Deus ele fala através dos sonhos. Em quarto lugar, Deus fala através também das provações. Isaías 8, versículos 6 e 7 diz assim: em vista deste povo, ter desprezado as águas de Siloé que correm brandamente, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas gerações. Deus muitas vezes, Ele fala conosco de várias maneiras. Ele fala conosco de formas lindas. Usa anjos, usa sonhos, visões, usa a natureza para tocar em nossos corações. Deus ele quer falar conosco, mas muitas vezes quando nós não estamos sensíveis a ouvir a sua voz, é através das provações, é através das lutas que Deus ele fala conosco. Por isso nesse texto diz que o povo de Deus, ele estava com medo de Rezim, e então Deus mandou o rei da Síria para castigá-los. E Deus falou que esses dois eram como águas de Siloé, eram águas brandas, e eles não se quebrantavam. E então viria uma provação mais forte ainda, que seria o rei da Babilônia, que foi comparado com as águas do Eufrates, águas fortes e impetuosas. Então aquele povo, vinha uma provação, vinha outra, eles não se quebrantavam, até que teve que vir uma grande luta, uma grande tribulação, para eles sentirem a presença de Deus.
alguns outros exemplos de pessoas que Deus falou através da provação. Por exemplo, Davi, depois da morte do seu filho. Ele havia pecado, havia prostituído, mentido, assassinado Urias, havia adulterado, e somente quando seu filho de Betseba, morreu, ele se arrependeu de seu pecado. O povo de Israel, no tempo dos juízes, também eles pecavam, e eles tinham um coração duro, e quando tudo estava bem, eles afastavam de Deus, e quando eles passavam por lutas, por perseguições, eles buscavam a Deus, mas eles prosperavam e abandonavam o Senhor novamente, e eles só ouviam Deus falar com eles através das provações. Jonas, quando ele estava no ventre do peixe, ali dentro da barriga daquele peixe, ele sentiu Deus falar com ele, e ele falou e orou a Deus, e Deus o livrou. O rei Nabucodonosor, ele precisou passar por 7 anos pastando com um animal, para ele reconhecer que Deus existe, para poder ouvir a voz de Deus através do profeta. E foi através da tribulação que ele se arrependeu. Pedro, também, ele precisou afundar na água, para poder sentir a presença de Deus. Ele estava no meio daquela tempestade, e ele não tinha percebido ainda a profundidade da presença de Deus na vida de Jesus. E foi andar na água, mas ele começou a afundar. E através daquela provação, ele clamou ao Senhor. E Pedro novamente, após negar Jesus, um galo cantou e ele se arrependeu, ele chorou. E Deus falou com ele e trouxe arrependimento para o seu coração. Muitas vezes a pessoa prospera, se envaidece, e é somente através da provação é que consegue ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala através das provações. E em quinto lugar, Deus fala através da Bíblia. Em Hebreus 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, mas ela é a própria e pura revelação da voz do Senhor para nós. Durante séculos, a Bíblia, ela foi revelada para os servos do Senhor, que foram inspirados por Deus. A própria palavra diz que toda escritura é inspirada por Deus. E ela foi revelada com muita dificuldade, em lugares diferentes, homens diferentes, idiomas diferentes, tempos diferentes. Gastou-se 1500 anos para ser escrita, por mais de 40 pessoas, e em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Deus falou com Moisés, e Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia, começando pelos 10 mandamentos que foram escritos. Deus, ele falava com os profetas, e eles escreviam inspirados por Deus. Jesus, ele deu valor às Escrituras, ele leu as Escrituras no templo, e Jesus falou das Escrituras em todo o tempo, e no caminho de Emaús, ele ministrou ali as Escrituras àqueles homens. Deus, ele fala através da Bíblia. Nós temos a Bíblia, ela perto de nós. A palavra de Deus não está longe de nós, ela está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Nós podemos abrir a Bíblia e conhecer a revelação, a mensagem da palavra de Deus e entender o propósito de Deus para nós, porque Deus, ele fala através da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Em sexto lugar, Deus fala através do Espírito Santo. Em Isaías 30, versículo 21, diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo
é a própria presença de Deus dentro do coração. Quando Deus está conosco, Ele vai falando com você, lá no seu íntimo. E talvez se você desvia para um lado ou para o outro, o Espírito Santo está ali ministrando, está ali falando, está te lembrando as palavras de Jesus, está te ensinando o que você deve fazer, te dá discernimento, te dá sabedoria. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é o poder de Deus falando com você. E na Bíblia nós vemos a manifestação do Espírito Santo em várias pessoas, como Sansão, que o Espírito Santo dava força e poder ele para vencer os inimigos. Eliseu, o profeta, recebeu porção dobrada do Espírito Santo após o arrebatamento de Elias. Mas, queridos, o Espírito Santo também, ele tem ciúme de nós. Ele quer falar conosco, mas não quer que nós estejamos pecando contra ele, entristecendo ele. Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo e por isso eles morreram. Isso na nova aliança, no tempo da graça. A igreja, ela recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes e hoje todos nós podemos ter essa presença, este poder em nossa vida. Além disso, o Espírito Santo nos concede dons espirituais. O Espírito Santo nos concede os frutos do Espírito em nossa vida e principalmente o amor, que é o dom supremo, porque Deus é amor. Olha, Deus, Ele quer falar com você através do Espírito Santo dele. Deus, Ele fala através da natureza, através de anjos, através de sonhos e visões. Se for preciso, Deus usa as provações. Deus quer usar a Bíblia para falar com você. Deus quer falar com você através do Espírito Santo. E a sétima forma de Deus falar está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, Deus quer usar você. Deus quer falar através da sua vida. De todas as formas que Deus, Ele usa, Ele quer usar também você. Essa pergunta de Isaías 6:8, ela é permanente. Deus está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta nossa deve ser: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, Ele fala o tempo todo na natureza. Deus, Ele pode te dar sonhos, te dar visões, te dar revelações. A Bíblia está na sua mão para você ler. Nós passamos por provações para Deus falar conosco. Ele pode mandar anjos para falar com você. O Espírito Santo está na sua vida. Mas Deus, Ele quer falar através de você também. Até mesmo os anjos, eles queriam pregar o Evangelho e não puderam, porque isso foi concedido a nós. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Deus, Ele usa os nossos pés, as nossas mãos, usa a nossa boca para falar com as pessoas. Como que você pode ser um instrumento de Deus para falar com outras pessoas? Deus, Ele pode usar você de muitas maneiras. Você pode estender a mão para o seu próximo, pode entregar uma mensagem, pode ajudar alguém, você pode orar, interceder por pessoas, você pode visitar um enfermo, você pode compartilhar o que você tem, até um bom dia que você dá. Pode ser uma forma de Deus falar com alguém. Jesus disse que nós devemos vestir o nu, alimentar o faminto, saciar o sedento, visitar o enfermo, o prisioneiro, cuidar do órfão e da viúva, hospedar as pessoas. E Ele disse que até um copo d'água que nós dermos a alguém, nós estaríamos fazendo a vontade de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Deus não quer apenas falar com você. Ele também quer te usar como instrumento para falar através da sua vida. Então Deus, Ele fala com você e através de você. Deus muitas vezes,
Ele fala conosco. Nós que estamos distraídos, não prestamos atenção, não damos ouvidos a Ele. Por causa do pecado nós ficamos surdos, não conseguimos escutar a Deus. Olha, muitas vezes é por causa da dureza no nosso coração que nós não ouvimos Deus. A Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 15: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixa Deus falar com você. Eu vejo 2 exemplos de pessoas que tinham um coração duro e não ouvia Deus falar. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Saul, ele pecou contra Deus, ele havia sido ungido por Deus, mas ele abandonou a presença de Deus. E Deus não falava mais com ele. Ele não ouvia mais a voz do Senhor. Ele não sentia mais necessidade de buscar ao Senhor. E ele não ouvia. E não sentia mais a presença de Deus. Simão, o mágico, no Novo Testamento, diz que ele viu os apóstolos cheios do Espírito Santo, sendo usados por Deus, e ele quis pagar, quis comprar o dom do Espírito Santo, porque ele não sabia o que era isso. E os apóstolos falaram assim: olha, não é assim. Não é assim que as coisas acontecem. Você está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Você não consegue sentir Deus falando em você. E então aquele homem precisou saber o que era Deus falando conosco. Olha, Deus, ele não precisa mandar recado. Ele quer falar com a sua vida. Ele quer falar direto no seu coração. Ele pode usar muitas maneiras, mas ele quer falar em você. Deus, ele fala através da natureza. Deus, ele fala através de anjos. Deus fala através de sonhos e visões. Deus usa provações para falar conosco. Deus usa a Bíblia, as Escrituras. O Espírito Santo de Deus fala com você. E Deus também usa você, usa a nossa vida para falar com outras pessoas. Olha, de tantas maneiras que Deus tem para falar conosco. É impossível que você não consiga sentir a presença de Deus. Saiba que você pode ouvir a voz de Deus. Deus, ele gosta de falar conosco. Ouça a voz de Deus. Ele quer falar com você. E ele quer falar através de você. Deus, ele fala com a sua vida.